Então, aqui nessa aula de hoje, nós iremos nos focar sobre aspectos macroeconômicos de uma economia aberta. Lembrando que, até então, estudamos somente os agregados macroeconômicos, o PIB, consumo agregado, investimento agregado, gasto do governo, que é sempre pela ótica de uma visão interna da economia, ou seja, sem considerar as relações exteriores da economia. Então, agora a gente vai completar ali a identidade macroeconômica com um foco para as, os agregados macroeconômicos que dizem respeito às relações exteriores do país. Bem, e quando nós estudamos macroeconomia, naturalmente existem estudos de muitos tipos, né, pela ótica macroeconômica, mas do ponto de vista ali do acompanhamento, o, o foco ele sempre está na identidade macroeconômica básica, né, que iguala o PIB da economia, né, sempre pensando em termos reais, então o PIB da economia, né, a produção total, o valor da produção total de mercadorias para uso final, com a renda agregada da economia, que é utilizada de alguma forma através dos gastos com consumo, ou ela é poupada e acaba sendo direcionada para investimentos. Parte da renda é retirada das famílias e das empresas sob a forma de tributos, e o governo devolve eh, esse recolhimento através de gastos, né, da provisão de bens e de serviços públicos. E aí nós tratamos das questões, basicamente, de agregados internos. Mas a identidade macroeconômica básica ainda contabiliza as exportações líquidas do país, que é a diferença entre o valor das exportações em comparação com o valor das importações do país, né? Então, nós já tínhamos tratado aqui do PIB, depois passamos ali para o consumo, quando estudamos a questão do emprego, né? Porque quando a gente fala do emprego dos fatores de produção, né, não é somente o emprego do trabalho, mas também é o emprego do capital e das terras. Então, no fundo, estamos falando do emprego de todos os fatores produtivos que acabam originando as rendas, não somente, né, digamos, dos trabalhadores, mas também dos proprietários, dos empresários. E efetivamente é essa renda que permite que haja gasto com consumo por parte das famílias. Mas também sabemos que as famílias não gastam tudo que recebem com consumo, pelo menos do ponto de vista agregado. Claro que famílias, né, com muito pouca renda gastam tudo que recebem com consumo, né? Felizmente elas não têm como poupar, mas quando a gente olha do ponto de vista agregado, que é o foco macroeconômico, a gente vê que existe alguma poupança na economia e isso dá origem ao investimento agregado. E temos, né, a participação do governo. Só que além do destino de mercadorias para a satisfação de demandas internas, também existe o fato de que parte da produção de mercadorias vai para o exterior através de exportações. E agentes internos, sejam eles as famílias, as empresas ou o próprio governo, também demandam mercadorias importadas. Então agora o foco vai ser sobre essa parte da identidade macroeconômica básica. Essa parcela ali das exportações líquidas, ela diz respeito às relações exteriores do país, que podem se dar pela via comercial, que são as relações chamadas de importação e de exportações, e também pelas relações exteriores de capitais, ou que poderíamos chamar de financeiras, que podem ser entendidas como se fossem
os investimentos externos. Então, basicamente, quando a gente olha as relações de um país com o exterior, a gente trata de dois tipos de relação: a relação comercial e a relação financeira. Ou seja, todas as relações econômicas que um país realiza com outros países ou com o resto do mundo, elas são enquadradas em duas grandes categorias, que é ligadas ao comércio internacional e as outras ligadas aos investimentos internacionais. E existe um argumento importante de se conhecer, oriundo ali da economia liberal, que diz que a integração econômica entre os países pode melhorar a situação de todos, né? Bom, como que é esse argumento, né, da economia liberal? É que o aumento do comércio entre os países vai fazer com que, através do tempo, aumente o grau de integração entre os países. Então, os países começam a realizar comércio internacional entre si, e isso vai aproximando, né, a produção de um país ao mercado consumidor do outro. E, e aí, claro, né, conforme esse comércio se consolide, então vai ser natural que as populações dos países elas passem a contar com mercadorias importadas. Elas desenvolvem o hábito de consumir mercadorias importadas e acabam integrando é, essas mercadorias no seu padrão de vida, no seu padrão de consumo. E além disso, né, quando o comércio se intensifica, é natural, né, que as empresas que exportam a mercadoria para um outro país comecem a estabelecer relações, como, por exemplo, relações de representação, né, de distribuição das mercadorias. E hoje em dia, né, existem muitas formas de se fazer isso, pela contratação de representantes ou a própria instalação de uma unidade da empresa no outro país. E, naturalmente, com o passar do tempo, a depender do tipo de mercadoria, estar presente no mercado consumidor é algo importante. Então, é natural também que haja algum movimento de internacionalização de empresas para que essas empresas se façam presentes nos mercados externos, como uma forma até de atender melhor os seus consumidores, né, como, por exemplo, prestando serviços de assistência técnica, né, que pode se dar desde a empresa se desloca para o país, para o outro país, ou ela vai lá e monta uma unidade e faz algum tipo de contrato com empresas locais, de forma a fazer a provisão desse serviço de atendimento. É, então, as maneiras, elas são muitas, mas o ponto relevante é que a intensificação do comércio vai levar a uma maior integração entre as economias e entre os países. O que, com o passar do tempo, faria com que os países sofressem um processo de especialização produtiva baseado nas suas vantagens comparativas, né? O que seria isso? Então, né, como agora, com a abertura do comércio, então eu posso comprar não somente mercadorias produzidas dentro do país, como mercadorias produzidas fora do país, que são importadas. Aí, uma própria comparação entre as mercadorias nacionais e as estrangeiras faria com que as demandas, né, passassem a escolher, ali, claro que levando em consideração os preços e a qualidade dos produtos, passasse a escolher, né, o que seria o melhor produto ali digamos, num balanço entre preços e qualidade, né? Porque às vezes tem uma mercadoria que é mais cara, mas a qualidade dela é tão melhor que vale a pena pagar mais caro, né? Então, não necessariamente o preço é o único fator que acaba determinando o que nós compramos, né? A gente olha preço naturalmente, né? A gente precisa saber se a gente consegue pagar, mas além de olhar o preço, a gente também olha a qualidade,
né, a durabilidade e outras características. Porque assim, não é só o mais, não é sempre que a mercadoria mais barata é a melhor a ser comprada, tá? Há situações em que, né, tem até um ditado que diz que o barato sai caro. Então, não é uma questão assim completamente simples, né? Então a gente olha preços, a gente olha qualidade, né? E aí a gente faz um balanço entre as duas variáveis e acaba escolhendo ali o que seria a melhor combinação preço e qualidade. Então, com o passar do tempo, né, isso se consolidaria, mas o que acontece? Cada país tem suas características, né, do ponto de vista de disponibilidade de recursos produtivos, como, por exemplo, trabalho com diferentes níveis de qualificação, capital, desenvolvimento tecnológico, disponibilidade de terras, clima favorável ou não. Então, que é o que em economia a gente chama mais tecnicamente de dotação de fatores. Ou seja, é aquilo que é a estrutura do país do ponto de vista de fatores produtivos, né. Bom, e aí, o que acontece? Com base, né, no que seria uma das leis econômicas mais, antigas, e essenciais, a gente sabe que tudo aquilo que existe mais abundância tende a ser mais barato do que aquilo que existe em menos abundância ou com mais escassez, né. Ou então, vamos pegar, por exemplo, países menos desenvolvidos, como por exemplo, é o caso do Brasil, é o caso da Índia, é o caso da China, né, em que existe uma parcela muito grande da população que não tem muita qualificação, ou pelo menos não tem muita qualificação em comparação com a população, por exemplo, da Suíça, com a população, eh, alemã, com a população japonesa, e assim vai, né. Claro que existem pessoas com mais qualificação ou menos em qualquer país, mas, do ponto de vista de composição, a capacitação num país como a Suíça é bem mais elevado do que acontece aqui no Brasil, né. Mas claro que dentro do Brasil existem disparidades. Enquanto nós temos vocês, fazendo um curso superior, nós temos para cada um de vocês, pelo menos, não sei exatamente o número, mas eu tenho certeza que a gente deve ter ali pelo menos, uns, vou dizer assim, que pelo menos uns 70 que não vão fazer curso superior. Eh, então, nisso já temos uma diferença de capacitação na população brasileira. E tem um pessoal que nem vai fazer ensino médio, e tem alguns poucos, né? Felizmente são muito poucos, são bem poucos agora. Tem alguns que não vão estudar nada, vão ficar ali na situação de analfabetismo, né? O que é diferente para outros países, né? Que tem um grau de desenvolvimento mais elevado, em que o acesso da população à escolarização é muito mais amplo e muito mais longo, né, as pessoas se capacitam bem mais. Então é natural que aqui no Brasil, na China, na Índia, e outros países ali da Ásia, né, como Bangladesh, tem populações grandes, o Paquistão, o Afeganistão, eh, o preço de 1 hora de trabalho de um trabalhador menos qualificado seja menor do que o preço da hora de um trabalhador com a mesma qualificação na Suíça. Bom, simplesmente por quê? Porque na Suíça dificilmente você vai encontrar alguém com pouca qualificação. Embora existam trabalhos que demandem pouca qualificação, mas como tem pouca gente, o que acontece? Ah, não tem gente suficiente para atender todos os postos que demandariam pessoas com menos qualificação. Então, o que acaba acontecendo? As empresas, para poder contratar, conseguir contratar essas pessoas, acabam pagando mais. Além disso, como não conseguem preencher todas as vagas, precisam ocupar em postos que exigem menos qualificação pessoas que tenham mais qualificação do que
a exigida ali para a função. Bom, e aí como é que faz? Nesses lugares não encontra gente com pouca qualificação, então qual é a saída? Você pagar um valor maior, suficiente para atrair pessoas com mais qualificação, né. Então isso acaba tornando o preço, por exemplo, do trabalho menos qualificado, mais caro na Suíça, na Dinamarca, do que no Brasil, do que na China e do que na Índia, né. Eh, então, o que acaba acontecendo, né, quanto maior for a disponibilidade de um país em relação a um certo tipo de recurso produtivo, que pode ser o trabalho, pode ser capital, pode ser terra, pode ser clima. Quanto maior a disponibilidade, menor é o preço desse fator de produção. Então vamos pegar um outro, por exemplo, terra, né? O Brasil é um país que tem um território grande e, além disso, quase todo o território brasileiro é propício para atividade agrícola ou pecuária, né? Nossas terras têm fertilidade, são de boa composição. Não temos montanhas, mas o país não é tão montanhoso e, além disso, uma parte considerável, né, não das montanhas, mas dos morros existentes, são de terra. Eles não são de rocha, né, embora existam montanhas rochosas no Brasil, né, mas uma boa parte não é rochosa. Então, assim, a parte do território que pode ser usada para agricultura é muito grande, né, e não só grande em extensão, mas, assim, a parcela do território que pode ser usado para agricultura e pecuária é muito grande também. Diferentemente do Japão, que é um país menor e que é muito mais montanhoso. E, além de ser muito mais montanhoso, as montanhas japonesas, elas são mais de pedras. Então, a parte do território japonês, né, o percentual do território japonês que é possível de utilização para agricultura e pecuária é muito pequeno. Então, isso faz com que o preço de uso da terra seja muito alto, né. Então, por isso que lá, por exemplo, é comum criarem bois de maneira confinada, né, diferentemente do que se pode fazer aqui no Brasil, embora no Brasil também exista confinamento. Mas lá é uma questão de disponibilidade de terra, a terra é muito cara, né. E aí não só por causa da questão do confinamento, mas também e que decorre, né, do preço da terra, o preço da carne de um boi criado no Japão é caríssimo, enquanto que, o preço da carne de um boi criado no Brasil, embora seja um bom valor, mas é muito mais barato em comparação com uma carne de um boi criado no Japão. E aí outras mercadorias apresentam suas características, né, ligada à terra, como por exemplo, a gente sabe que o preço dos cereais brasileiros ele é baixo do ponto de vista internacional, o Brasil é muito competitivo, né, e por que que isso acontece? Porque aqui nós não somente temos terras propícias para o cultivo da soja, como também o clima ajuda bastante. Então o custo de produção da soja no Brasil, ele é baixo em comparação com o custo de produção da soja em outro país. Bom, e isso vale para várias outras atividades, né? Então, o que que são as vantagens comparativas? Né, então, quando um país tem muita disponibilidade de um fator de produção, esse fator de produção, por estar muito disponível, muito abundante, faz com que seu preço seja baixo. Por consequência, as empresas que usam muito desses fatores de produção acabam tendo menores custos quando se instalam num país em que esse fator de produção é barato, do que quando se instalam num país em que esses fatores de produção são caros. Por consequência, produzir a mercadoria num país que tem vantagem comparativa em relação a um certo fator de produção faz com que a mercadoria produzida tenha um custo menor, o que permite que a empresa, então, seja mais competitiva do ponto de vista internacional, né. Então, um outro exemplo, você pega calçados.
Né. Produção de calçados, ela é uma produção que tem um certo nível de mecanização, mas precisa de trabalho humano também. E não é um trabalho humano que precisa ter grandes qualificações, embora naturalmente você precisa saber fazer ali algumas etapas do calçado, né. Claro que não é assim, né, uma pessoa que não sabe nada vai lá e faz, né. Eu, por exemplo, se você me colocar numa fábrica dessa, sabe, é capaz de eu costurar ali o sapato inteiro e não ter espaço para você colocar o pé dentro, né, porque eu não tenho a menor ideia de como é que faz. Mas é um tipo de aprendizado que não é muito difícil. Então dá para se ensinar pessoas com menos qualificação a produzir um calçado. Bom, o que acontece? Você tem produção de calçados aqui no Brasil, existe nos Estados Unidos, existe na Europa, né. Eh, de uma maneira simplificada, né, como que são esses calçados? Calçados europeus, são calçados geralmente de qualidade muito alta e preço muito alto, né, não qualidade não somente de material, de design, mas preço também muito alto. Estados Unidos, o calçado é caro, com um design, digamos, meio ruim, e a qualidade também não muito boa. No Brasil, aqui nós temos um calçado, de um bom design, alta qualidade, só que um preço mais baixo. Por que disso? Por que que fazer calçado aqui no Brasil é mais barato? Bom, porque aqui tem muita mão de obra menos qualificada, o que precisa pagar para alguém trabalhar numa fábrica de calçados aqui no Brasil é muito menos do que precisa pagar nos Estados Unidos e na Europa. Então, e como aqui, né, nós tivemos uma grande influência, né, da produção de calçados europeus, o calçado brasileiro criou uma tradição de ter um bom design, ser um calçado muito bem feito e com preço baixo. Então o Brasil, por exemplo, exporta muito calçado para o exterior, porque tem um design comparável aos calçados europeus, como por exemplo calçados italianos, que é um país que também tem muita tradição, mas aí em calçados de alto preço e grande e digamos assim, design muito atrativo, só que com um preço muito menor. E Estados Unidos, a mão de obra menos qualificada é mais cara do que no Brasil do que na Europa, não tem tradição, então lá mesmo um calçado que não é de uma qualidade tão boa, não tem um design interessante, ele custa caro, né. E aí acaba tendo uma limitação de ser vendido no mercado interno, somente lá nos Estados Unidos, né, enquanto o Brasil é um grande exportador de calçados e, países europeus geralmente também, atendem mais o mercado local e um mercado exterior de alto poder aquisitivo, né. Então o que aconteceria, né, cada país, através da possibilidade de comprar de um outro país a um custo menor, certas mercadorias, então seria natural, né, que os consumidores fossem deixando de comprar a mercadoria produzida internamente e passassem a comprar mercadorias importadas. E aí, claro que as fábricas dessas mercadorias que estão perdendo mercado para mercadorias importadas, com o tempo elas iriam fechar, né. Mas isso não acabaria com todas as fábricas do país, com todas as empresas. O que aconteceria é que, assim como aqui no país nós deixaríamos de comprar certas mercadorias produzidas internamente, nos outros países, aconteceria um fenômeno parecido. As populações desses outros países deixariam de comprar certas mercadorias produzidas lá para dar preferência a mercadorias produzidas pelo nosso país, porque elas têm uma combinação preço-qualidade que é mais atrativo. E aí, com isso, a nossa estrutura produtiva, e isso aconteceria com os outros países também, iria se especializando nos setores, nas mercadorias para as quais o país tem vantagem comparativa. Explorar vantagens comparativas é se dedicar àquilo que faz melhor. E quando a gente fala de fazer melhor em economia, a gente está falando em fazer de maneira mais produtiva, ou seja, aumentar a produtividade, o que é sinônimo de
reduzir custos. Tá? Então, em economia, a questão é muito simples. O que é ser mais competitivo ou mais produtivo? É ser capaz de realizar ou produzir a mesma mercadoria com custo mais baixo. Ou realizar ou produzir a mesma produzir uma mercadoria com o mesmo custo, porém com qualidade superior. Então, isso é ser mais produtivo, ser mais competitivo. Então, à medida que os países se dedicassem a produzir aquilo que eles fazem melhor, explorando suas vantagens comparativas, então eles teriam um aumento de produtividade, né? Porque aí, naturalmente, haveria um certo abandono ali da demanda dos produtos menos produtivos ou menos competitivos em favor de produtos mais competitivos. Então, o que aconteceria do ponto de vista das empresas do país? Aquelas empresas que são capazes de produzir mercadorias competitivas do ponto de vista internacional, elas iriam crescer, enquanto que as empresas que produziriam mercadorias que não são competitivas internacionalmente e que perderiam mercado interno para mercadorias importadas, elas iriam tender a fechar. Só que o que acontece, né? Esses empresários, esses trabalhadores de empresas que vão fechando, eles não vão ficar parados. Haveria o quê? Uma migração, né, não só de empresas, empresários e trabalhadores, para os setores competitivos, que são os setores que crescem. E aí, pronto, haveria a capacidade de absorção, né, da mão de obra desempregada e das empresas fechadas por conta da perda de mercado para mercadorias importadas. Então haveria uma migração, né, de pessoas, trabalhadores e empresários para os setores em expansão, que são os setores de ganho de aumento de produtividade. Então, o que aconteceria com a economia com o passar do tempo? A economia teria um aumento geral de produtividade, que se materializaria pelo aumento geral de renda, e aí a renda permitiria um aumento do consumo das famílias dessa economia, o que é entendido como uma melhoria do padrão de vida, né? E isso aconteceria em todos os países. Só que veja bem, esse argumento está dizendo que a integração econômica pode melhorar a situação de todos, mas não está dizendo que todos melhorarão de maneira igual. Tá? Isso nunca foi dito num argumento liberal, né? Tá, o argumento liberal diz que a integração econômica pode melhorar a situação de todos, né? Não diz em quanto tempo e também não fala se todo mundo vai melhorar de maneira igual. E aí, de fato, quando a gente observa, né, através dos tempos, a gente vê o seguinte, que a melhoria acontece de fato pela integração econômica, porém a melhoria é desigual. Existem países que melhoram mais do que outros. E além disso, dentro dos países acontece um fenômeno parecido. Tende a melhorar para todos? Sim. Mas melhora igualmente para todos? Não. Tem uma parte da sociedade que melhora mais, outra melhora menos. Tá? Claro que também não é um fenômeno que é perfeito, né? Mas digamos, é um fenômeno predominante. Então, existem também pessoas que, digamos, pioram num processo como esse, né? Por quê? Veja que uma questão chave são as pessoas que perdem emprego nos setores que vão fechando, elas conseguirem se empregar nos setores que estão em expansão, né? Só que assim, o que é isso? Uai, quer dizer, eu tenho que ir lá e aprender a fazer um outro tipo de atividade, né? Vou dar um exemplo grotesco, né? Mas só para vocês entenderem a dificuldade, mas é assim, né? Eu sou músico, eu toco piano. E aí, né, o mercado de música aqui no país está declinando, vai acabar. Bom, então é o seguinte, eu observo ali que o mercado de medicina está em expansão. Bom, então eu vou lá, eu de pianista viro médico, né? É isso, né? Então veja que esse argumento não está dizendo quanto tempo leva, né? Claro que assim, eu peguei um exemplo muito extremo, né? Mas digamos, eu trabalho, eh, eu trabalho
informática, né? Então fui lá, estudei computação. Aí abre economia, né? Existem países em que tem uma abundância muito maior de pessoas capacitadas em informática, portanto ali o, o preço delas é menor, então os países prioritariamente tendem a produzir os softwares ou mesmo os hardwares em outros países, mas não no Brasil. Aí, aqui no Brasil, o setor de informática declina por causa da entrada, né, de empresas estrangeiras, e aí eu vejo o seguinte: a agricultura tá em expansão. Bom, então ali eu, de uma pessoa que trabalha com informática, vou e aprendo a cultivar cereais, aprendo a criar animais, né. Dá para fazer? Dá para fazer. Só que leva tempo, né, não é do dia para a noite, né, não é assim, você é uma pessoa ali que só mexe com computação, aí amanhã você acorda e aí você sabe tudo, né, como criar um boi, cavalo, como plantar soja, que época do ano tem que fazer isso, que tipo de semente, defensivo, tudo mais, né. Não, não é assim, leva tempo, né, mas é o argumento liberal. Então repara, é um argumento interessante, mas não diz quanto tempo e não está dito, mas também não está omitido, mas também não tá não é afirmado, né, que todo mundo vai melhorar igual. Então tem país que vai melhorar mais que outro? Sim. Tem pessoas que vão melhorar mais que outras? Sim, né. Só que aí as pessoas não reparam nisso, e depois, né, elas ficam reclamando, né. Então, faz um tempo aí, né, que houve um certo levante internacional contra a integração econômica mundial, né, o processo da globalização e tal. Porque principalmente países menos desenvolvidos perceberam que, assim, a melhoria até acontece, mas, não é nenhuma maravilha do que se pensava, né, não é nada parecido com o que está acontecendo nos países mais desenvolvidos. E aí começaram a ficar meio bravos com isso, né. Mas o próprio argumento liberal não está falando isso. Está falando que vai melhorar para todo mundo, ponto, né. E diz que pode, não diz que efetivamente que com certeza vai, né. Então você tem um pouco de cuidado quando a gente estuda essas coisas, né, porque assim, né, a gente claro que tem uma tendência de comprar, cenários bonitos, né, mas e aí às vezes por causa disso a gente às vezes esquece de algumas coisas, né, então precisa prestar atenção, que o argumento é interessante, mas, eh, sim, não é receita, digamos, de desenvolvimento, não é receita, né, de nada certo do ponto de vista individual, microeconômico. Macroeconômico, ok, realmente faz sentido, embora a melhoria não seja igualitária para todo mundo, tá. E além disso, né, você tem que lembrar que essa economia liberal surgiu na Inglaterra, a Inglaterra, né, ali foi um dos grandes países ali na expansão econômica chamada, né, de marítima, e diferentemente do que outros países estavam fazendo, a Inglaterra, através da expansão internacional, ela não queria só colonizar para explorar. A Inglaterra queria expandir o seu sistema produtivo, né? Ela queria fazer aquilo crescer, ela queria exportar um modo de viver, né? E de se organizar economicamente. O que é o que nós temos hoje, né? Essa predominância do capitalismo, e basicamente é um capitalismo de origem inglesa, né, então assim, a sociedade brasileira, quase todas as sociedades do mundo, sofrem essa influência, né, de ser o quê? Uma extensão, uma cópia de algo que surgiu na Inglaterra e que foi exportado para o mundo, né, então naturalmente, é um jeito de viver natural daquela parte do planeta. A gente absorve, só que como não é, digamos assim, natural para a gente pelo menos leva um tempo até conseguir fazer como eles fazem, né. Eh, então todo esse modo de viver, né, muito mecanizador, desenvolvedor de máquinas, tal, isso aí surgiu numa parte do planeta, não surgiu em qualquer lugar, né.
É só você olhar a história, você vai ver, surgiu aonde predominantemente, né? Num pedaço ali que chamamos de Alemanha, Bélgica e o pessoal inglês, de maneira muito inteligente, viu aquilo, percebeu que poderia ser bem utilizado e se apropriou daqueles procedimentos. Mas não é da nossa natureza, né? Então, se um dia, por exemplo, vocês forem na Alemanha, é impressionante como parece que tudo lá é mecanizado e parece que o que não é, daqui a pouco alguém vai dar um jeito de mecanizar também, né, por quê? É o jeito que as pessoas vivem. Elas olham para a vida, enquanto a gente vê ali uma árvore, o cara lá ele já pensa em fazer o seguinte: "Que máquina que eu vou fazer para essa árvore?", né. É uma questão assim, não sei dizer para vocês qual é a origem, mas é assim que acontece, é uma questão cultural, né. Então é algo interessante, funciona, tá, ou pelo menos, assim, foi o que mais funcionou na história do mundo do ponto de vista, da mudança da vida material, mas é o que é, tá, não é nenhuma promessa de felicidade ou qualquer coisa dessa natureza, tá, é uma questão produtiva, econômica, né, como eu falei para vocês, economia a gente não cuida dessas coisas, né, de felicidade, realização, tal, é vida material que a gente está estudando, né. Então assim, nunca deposite, na economia, propriamente a satisfação de desejos que fazem parte de outras esferas da vida que não são a econômica, tá. Então, assim, precisa ter um olhar muito frio sobre os argumentos, para poder entender bem o que eles estão falando, né. Claro que, eh ter mais ter mais recursos, né, por exemplo, ter mais dinheiro, você consegue fazer muita coisa, pelo menos você consegue ter tranquilidade para poder ter tempo de tomar decisões, né. Mas você nunca vai ver a economia dizer que isso vai te trazer alguma felicidade e também não vai dizer que vai te trazer alguma infelicidade, tá. Simplesmente porque são questões que não são estudadas, né. É só questão material. E dentro dos países, né, essa questão aqui do aumento de produtividade se convertendo em aumento de renda, do ponto de vista macroeconômico, ok, porque conforme a economia vai se especializando nos setores em que ela é mais produtiva, naturalmente, né, a média de produtividade da economia vai aumentando, a renda agregada da economia vai aumentando. Porém, do ponto de vista microeconômico, não necessariamente isso acontece. Depende muito do quê? Das transferências dos ganhos de produtividade para quem gera produtividade, né. Então, por exemplo, podem ser os donos do capital, podem ser os trabalhadores, mas para que se materialize ali um aumento de padrão de vida, de fato, aí tem que ter essa transferência dos ganhos de produtividade, tá. Que também não está dito aqui na frase, né, mas faz parte do raciocínio. Então isso digamos assim, um grande pano de fundo, né, que acaba orientando não vou dizer tudo, mas muito do que se faz do ponto de vista de decisões relativas à abertura comercial, abertura financeira, estímulo a exportações, a importações, né. Esse raciocínio liberal, que foca muito na questão da integração, eh, tem é o que vai direcionar as ações depois em áreas particulares, tá. Mas veja também que o raciocínio liberal ele tem coisas muito interessantes, né, por exemplo, países mais integrados realizam mais comércio entre si e as empresas de um país estão presentes no território do outro país, né. Então vamos pensar assim, um mundo com 2 países apenas, né, então os países estão fazendo comércio, se integram comercialmente, produtivamente, e aí as empresas de um país se instalam também no outro país, né. Um aspecto interessante desse raciocínio é o seguinte, eh, com países mais integrados, com parte da sua própria economia presente no território do outro, a possibilidade de haver uma guerra é muito menor, né, por quê? Eh, qual seria a razão
de um país bombardear o território do outro, sabendo que ao bombardear o território do outro, estaria bombardeando empresas do seu próprio país, pessoas do seu próprio país, né. Então, se o raciocínio liberal ele tem aspectos econômicos, tem aspectos políticos, de relações internacionais também, e tem coisas interessantes, né. Então, de fato, quando você tem maior integração, a dependência de um país com relação a outro ela fica maior. E aí, naturalmente, a consideração para o outro fica maior. Então tenderia também a gerar mais diálogo? Em princípio sim, né, claro que, também depende, né, nem não vai ser uma democracia, mas claro que vai haver uma maior consideração, né. Então também assim, não é um raciocínio perfeito, né, que vai gerar felicidade para todo mundo, essas coisas, mas tem muito aspecto importante também, né. E você tem que lembrar, né, que isso aqui é um tipo de pensamento que surgiu numa época que havia muita guerra ali na Europa, né, principalmente entre Inglaterra, França, que faziam muitas guerras e outros países também, né. Então, é um tipo de raciocínio que visa não só a parte econômica, mas também a parte política, né, e claro que quando em momentos de paz, eh, a possibilidade de melhoria econômica, ela aumenta.